Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que veio ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, não o julgarei. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem rejeitar a mim e não receber minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas do Pai que me enviou. Este me deu mandamento sobre o que hei de dizer. E seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como meu Pai me tem dito. E temos aqui como exemplo desta teoria, eu cito um autor que promove este pensamento. Em 1996, Gordon Jensen escreveu: para erradicar a rebelião do pecado do universo e estabelecer a harmonia e a paz, um dos seres divinos aceitou desempenhar o papel do pai e o outro o papel de filho. E o terceiro ser, o Espírito Santo, aceitou o papel que o plano requeria. Os seres divinos não perderiam nenhum de seus poderes nem suas deidades. Os seres divinos desempenharam papéis que eles tinham concordado em realizar antes da fundação do mundo. Aqui estamos a ver na revista Adventista o que é que este homem está a dizer. Ele está a dizer que existem estes três seres e quando Adão realmente trouxe a desgraça sobre a raça humana, eles disseram assim entre eles: olha, eu sou o pai, tu és o filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Não há aqui outra opção. Então, eu vou ser o pai, tu és o filho e tu és o Espírito Santo, ok? Vamos aqui fazer aqui um teatro. Eu vou dizer que eu amei o mundo de tal forma que dei o meu filho unigênito, mas eu não tenho filho nenhum para dar, pois tu não és meu filho, também não sou teu pai. É tudo uma farsa, mas pronto, vamos aqui fazer aqui uma farsa. Realmente fazer um ridículo de Deus. Realmente. E eles todos dizem esta blasfêmia que isto é um papel que foi tomado por Jesus. Jesus não é o Filho de Deus, mas ele aceitou isto como um papel, uma posição funcional. Bom, Deus ama, o Filho se entrega e o Espírito Santo consola. São funções, são funções, são funções. Que os três são diferentes. Mas diferentes em quê? Eles são distintos nas funções. Então, dentro do plano da salvação, todo o esquema é como se os três tivessem se reunido, elaborado o plano, e então eles dividiram funções. Quais são as funções? A função do Pai. O Filho e o Espírito Santo é o aplicador. O que significa o aplicador? O Espírito Santo é aquele que trabalha no coração das pessoas. É uma diferença de funções apenas. Então daí vêm os nomes. Um vem e toma um papel semelhante aos filhos de Deus que estão na terra, um papel semelhante aos seres criados que são. Então, antes da fundação do mundo, já recebem estes nomes e estas características. Com o conceito do triteísmo, não pode haver nenhum filho real de Deus. A última definição cabível é de um ser que é divino e que está representando um papel, ou fingindo ser o filho de um dos outros seres divinos. E esta é a verdade. É tudo um fingimento, de acordo com estas doutrinas. Faz de Deus um ridículo, um hipócrita, um falso, um ator. A palavra ator no grego quer dizer hipócrita. Então este Deus do triteísmo, este Deus da Trindade, é um hipócrita, de fato é uma vergonha, realmente. E vemos realmente que é isto que os adventistas dizem, porque aqui temos o Instituto Bíblico Adventista, o qual é o órgão, que é o porta-voz de toda a igreja e o que é que toda a igreja realmente ensina e acredita. E vemos aqui um homem que chama-se Ángel Manuel Rodrigues, em 2015, o qual ele diz: em quinto lugar, a imagem pai-filho não pode ser aplicada literalmente ao relacionamento divino pai-filho dentro da divindade.
O filho não é o filho natural e literal do pai. Uma criança natural tem um começo, enquanto dentro da divindade o filho é eterno. O termo filho é usado metaforicamente quando aplicado à divindade. Então estamos aqui a ver o que é que a denominação adventista em particular, o que é que eles acreditam. E de facto, o cristianismo inteiro nega a filiação entre pai e filho. Eles dizem que não é um filho literal, não é um filho natural de Deus. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto e o meu julgamento é justo. Porque não procuro fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale como prova real. Mas há outro que dá testemunho em meu nome. E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é válido. João, foi para ele que enviaram mensageiros, e ele deu testemunho da verdade. Eu ainda não conhecia, mas era ele. Aquele que me enviou para batizar com água, foi ele que me disse. Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e pousar. Este é que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus. E dou testemunho de que este é o Filho de Deus. Eu não preciso do testemunho de um homem, mas eu falo isso para que todos vocês sejam salvos. João era como uma lâmpada que estava acesa e iluminava. E vocês quiseram se alegrar com sua luz. Mas eu tenho outro testemunho em meu nome, que é bem maior que o testemunho de João. O que eu faço são as obras que meu Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim. Elas testemunham mostrando que quem me enviou foi meu Pai. E o Pai que me enviou também deu testemunho a meu favor. E, logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus, que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E o Pai que me enviou também deu testemunho a meu favor. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E ouviu-se uma voz dos céus, que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. E vimos, e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Filhinhos, é já a última hora, e, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E o Pai que me enviou também deu testemunho a meu favor. Nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua face. Assim a palavra dele não permanece em vós. Não acreditam naquele que ele enviou. Estudam as Escrituras, pensando que vão achar nelas a vida eterna. No entanto, elas dão testemunho de mim. Mas não querem vir a mim para ter a vida eterna.
Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Quanto a mim, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, como podeis vós dizer que blasfemo? Porque digo que sou filho de Deus? Não acreditem em mim, então, se não faço as obras que meu Pai me enviou para fazer. Mas mesmo sabendo que vós não credes em mim, deveriam ao menos crer nas minhas obras. De forma que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu estou nele. Então começaram a perseguir Jesus, pois ele havia curado em um dia de sábado. Jesus então lhes disse: Meu Pai continua trabalhando. E eu também trabalho. Por isso, as autoridades dos judeus tinham mais vontade ainda de matar Jesus. Não só por ter violado a lei do sábado, mas por chegar a dizer que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Em verdade, eu lhes digo que o Filho não pode fazer nada por si mesmo, a menos que o Pai o faça, pois o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e mostra para ele tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras que estas e todos ficarão maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes devolve a vida, assim também o Filho devolve a vida àqueles que querem. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, eu lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Eu garanto a vocês, está chegando a hora. Já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Aqueles que ouvirem sua voz terão a vida. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo ele concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, ele deu ao Filho o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso. Vai chegar a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho e sairão dos túmulos. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar para a vida. Os que praticaram o mal vão ressuscitar, mas para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto e o meu julgamento é justo. Porque não procuro fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Porque eu sei de onde venho e para onde eu vou. Vocês não sabem de onde vêm, nem para onde vão. Vocês julgam conforme homens. Mas eu não julgo ninguém. E mesmo que eu julgue, meu julgamento é válido. Porque não estou sozinho. Mas meu Pai que me enviou está comigo. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Na lei de vocês, está escrito que o testemunho de duas pessoas é válido. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim.
E ouviu-se uma voz dos céus, que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Quanto a mim, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, como podeis vós dizer que blasfemo? Porque digo que sou filho de Deus? Está escrito que o testemunho de duas pessoas é válido. Eu dou testemunho de mim mesmo e o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Onde está o teu pai? Não conhecem nem a mim nem ao meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam meu Pai. Vocês são daqui de baixo. Eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo. Eu não sou deste mundo. É por isso que digo, vão morrer nos seus pecados. Morrerão em seus pecados, se não acreditarem que eu sou quem eu sou. Quem és tu? O que estou dizendo desde o começo. E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Morrerão em seus pecados, se não acreditarem que eu sou quem eu sou. Quem és tu? O que estou dizendo desde o começo. Como podeis vós dizer que blasfemo? Porque digo que sou filho de Deus? Quem és tu? Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, ainda que esteja morto. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Tu crês nisto? Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Morrerão em seus pecados, se não acreditarem que eu sou quem eu sou. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E vimos, e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e em Deus. Saulo, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado.
e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Morrerão em seus pecados, se não acreditarem que eu sou quem eu sou. Quem és tu? O que estou dizendo desde o começo. Poderia dizer coisas sobre vocês e condená-los. Mas aquele que me enviou é verdadeiro. E eu digo ao mundo as coisas que ouvi dele. Eles não compreenderam que Jesus falava a respeito do Pai. Quando levantarem o Filho do Homem, saberão que sou quem eu sou. E que não faço nada por mim mesmo, pois falo apenas aquilo que o Pai me mandou dizer. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que agrada a ele. Todos os homens serão instruídos por Deus. Todo aquele que escuta o Pai recebe sua instrução. Vem a mim. Todos os homens serão instruídos por Deus. Todo aquele que escuta o Pai recebe sua instrução. Vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. O único que viu o Pai é aquele que vem de Deus, e eu garanto a vocês: quem acredita possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que tudo me deu é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Mesmo vós sabeis o caminho para onde vou. Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho até lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, também conhecereis meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Senhor, mostra-nos o Pai. O que já nos basta. Eu estou há tanto tempo convosco. E não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Judas, não o Iscariotes, perguntou: Senhor, por que vai manifestar-se a nós e não ao mundo? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do meu Pai que me enviou. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não turve o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que vos disse? Eu vou, mas venho para vós. Se me amardes, exultarás porque eu disse, vou para o Pai, porque Ele é maior do que eu. Estou dizendo isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer acreditem. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, as quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram. A mim e a meu Pai.
Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas. Porque eu vou para o Pai. O que vocês pediram em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem qualquer coisa em meu nome, eu o farei. Nesse dia vocês pedirão em meu nome, não será necessário que eu os recomende ao Pai, pois o próprio Pai ama vocês, porque me amaram e acreditaram que eu saí de Deus. Eu saí do meu Pai e vim ao mundo. Agora deixo o mundo e volto para meu Pai. Os discípulos disseram: agora estás falando claramente e sem comparações. Agora sabemos que tu sabes todas as coisas e que é inútil alguém te fazer perguntas. Agora sim acreditamos que saíste de Deus. Agora acreditam? Jesus estava ensinando no templo, então ele gritou: De fato me conhecem? E sabem de onde eu sou? Eu não vim aqui por mim mesmo. Quem me enviou, entretanto, é verdadeiro. Não o conhecem, mas eu o conheço. Porque eu venho dele. E foi ele quem me enviou. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E serão ambos uma carne. Meu Pai que tudo me deu é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Pois o próprio Pai ama vocês. Porque me amaram e acreditaram que eu saí de Deus. Pois o próprio Pai ama vocês. Porque me amaram e acreditaram que eu saí de Deus. Eu saí do meu Pai e vim ao mundo. Agora deixo o mundo e volto para meu Pai. Os discípulos disseram: agora estás falando claramente e sem comparações. Agora sabemos que tu sabes todas as coisas e que é inútil alguém te fazer perguntas. Agora sim acreditamos que saíste de Deus. Agora acreditam? Pois lhe deste poder sobre todos os homens, para que ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta: que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra. Completei a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, como a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do meio do mundo. Eles eram teus, e tu os deste a mim. E eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste provém de ti, e que as palavras que eu lhes dei são aquelas que tu me deste. Eles a receberam e conheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditam que tu me enviaste. Eu peço por eles. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque eles são teus.
Todas as minhas coisas são tuas. E as tuas coisas são minhas. E é por isso que sou glorificado. E eu vou para ti. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Pai Santo, eu peço, guarda em teu nome os que me deste, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra deles hão de crer em mim. Rogo para que todos sejam um. Ó Pai, que eles sejam um como és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também estejam comigo, para que vejam a minha glória, a glória que me deste. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Ó Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu também neles esteja. Lembrem-se do que eu disse. Nenhum empregado é maior que seu patrão. Se perseguiram a mim, vão lhes perseguir também. Se guardaram a minha palavra, vão guardar também a palavra de vocês. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora, não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, as quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram. A mim e a meu Pai. Eu disse isso tudo, para que vocês não se acovardem. Lhes expulsarão de sinagogas. E chegará a hora em que os matarão, pensando estarem oferecendo um sacrifício a Deus. Farão todas essas coisas, porque não conhecem o Pai nem a mim. Eu digo todas essas coisas, para que quando chegar a hora, se lembrem do que eu disse. Vejam, eis aqui que o trago para fora, para que saibais que não acho nele motivo algum para condenação. Vejam, eis aqui o homem. Então Jesus foi para fora, levar a coroa de espinhos e o manto vermelho. Crucifica-o! Crucifica-o! Tomai-o vós, e podeis crucificá-lo. Porque eu nenhum crime vejo nele. Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. Crucificam! E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou.
E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Jesus operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Agora acreditam?
gostaram, façam um gosto que ajuda muito, façam um like, né? E se ainda não estão inscritos no canal, inscrevam-se. Eu quero fazer muitos mais destes vídeos. Carrega na campainha, no botão da campainha para poder receber as notificações quando os vídeos aparecem. E que Deus vos abençoe muito a vocês e a toda a vossa família.